Aí estamos, 25 de maio, o congresso acontecendo a todo vapor. Espero que você esteja se beneficiando. Verônica é uma das expositoras do congresso e nós abrimos o congresso no dia 6 de maio e estão acontecendo um número muito grande de visitas. Ajude a divulgar, ajude-nos a divulgar isso nos seus contatos, nas suas redes sociais, além, é claro, de participar. E é muito interessante porque é em cima do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vale a pena assistir às palestras, o conteúdo está muito bom mesmo. E nós estamos trabalhando aí. Lembra que para poder se inscrever no Congresso, recursos.feac, recursos, no plural, .feac.org. Meninas, boa noite para vocês duas que estão aqui. Nosso Fernando ausente hoje por motivos justos. E parabéns aí a todos os internautas que estão participando. Deixa seu nome, sua cidade, a instituição que frequenta. Espero que estejamos todos preparados para enfrentar uma criminosa trama oculta. Jesus, toma conta. Acho que eu vou ficar calado. Vocês duas se viram, façam isso tudo hoje, que eu vou ficar só observando. Tá bom? Quem começa? Eu começo. Boa noite a todos. Vamos iniciar então com a mensagem do nosso querido pastorino, do livro Minuto de Sabedoria, mensagem de número 92. Você que é enfermeira, ame os doentes que a procuram e que lhe foram confiados, como se fossem seus próprios filhos e irmãos. Sua missão é grandiosa e sublime, embora difícil e espinhosa. Não se irrite jamais. Os enfermos são exigentes, porque sentem mais necessidade de carinho do que as pessoas sadias. Seu carinho lhes apressará a cura, mais do que qualquer outro remédio. Vamos orar. Senhor Jesus, mestre querido, queridos benfeitores, nós agradecemos a oportunidade de mais um estudo com Filomeno, rogando as suas bênçãos, o seu amparo para os internautas, para todas as criaturas que mais precisam de ti, Senhor. Abençoa-nos, abençoando Fernando Emílio, sua família, abençoando trabalhadores da FEAC, criaturas que porventura estiverem sofrendo alguma desventura. Esteja conosco, nos amparando e nos protegendo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos estudar, galera, que está na hora, não tem jeito não. Cadê o livro novo? Está aí, Mirinha? Ô, Armando, agora eu achei tão engraçada a mensagem, não se irrite jamais, tá? Tá vendo? Não se irrite jamais. Gente, o novo livro é esse aí, ó. Em Reencontro com a Vida. Já avisamos a Ana Lúcia, já recebeu vários pedidos. Faça o seu pedido com a Ana Lúcia, porque esse livro está difícil de achar, para que ela possa comprar a quantidade certa e atender às necessidades de todos vocês. Quero comunicar também que já estamos trabalhando com o Segue-me. Gravamos 53 programas do livro Agenda Cristã e agora já estamos desde o dia 19, deixa eu conferir aqui, dia 19 desse mês de maio, já estamos começando com o Segue-me. Lembrando também que no mês de junho vem aí a primeira quarta-feira dos meses pares. Nós paralisamos os grupos de estudos da quarta-feira, então, dia 7 de junho, Cine Pipoca na FEAC, com pipoca de graça, um ambiente maravilhoso. Vamos assistir um filme falando sobre fatores extraordinários desta ambiência que trabalhamos, que é Jesus, o Evangelho, a mediunidade, todo esse trabalho, tá bom? Quer saber o nome do filme? É só comparecer, tá certo? Muito bem. Quem começa? Sou eu. Vamos lá, então? Capítulo 19, Criminosa Trama Oculta. Começa o nosso Filomeno descrevendo: uma sociedade espírita que permanece fiel aos postulados da codificação é uma colmeia de bênçãos
de valor incalculável em razão dos benefícios que esparze em nome do amor. Eu acho muito agradável encontrar nas obras espíritas psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo, pelo Raul, palavras que nós utilizamos na FEAC há mais de 30 anos, há 36 anos. Irmã Clarissa fala que a FEAC é uma colmeia de bênçãos, uma colmeia de luz. E a gente encontra essas palavras aí. Quer dizer, e graças a Deus estamos sintonizados. Não adiantava nada pôr lá na frente, no frontispício, Fundação Espírita Allan Kardec, e lá dentro vivermos Veronices, Mirinices, Falconices e outras ices mais. Tornando-se um fulcro central para onde convergem muitos pensamentos e expectativas de encarnados e desencarnados, transforma-se num dínamo de alta potência que emite ondas de vibrações saudáveis em favor da comunidade onde se encontra instalado. Eu lembro quando Allan Kardec fala, se não me engano, do livro Viagem Espírita, de 1861, se a minha memória estiver boa, é lá. É preferível que em cada cidade tenham centros espíritas espalhados por vários pontos, no centro, no bairro, na periferia, do que ter uma catedral do espiritismo no centro da cidade. O centro de luz, o centro espírita, é um farol de bênçãos. Na obra de André Luiz, você vai ver o farol de Bristol. Não sei se a pronúncia está correta em inglês. É quando Emmanuel vai na Segunda Guerra Mundial até Londres e vê que tem um facho de luz da terra para o céu. E ele pergunta, o que é isso? Os benfeitores espirituais dizem, vamos lá ver. E quando chega lá, num subterrâneo de uma igreja luterana, um grupo de companheiros, meia dúzia de gatos pingados, fazendo preces e pedindo a Jesus que os aviões da Força Aérea Alemã não encontrassem Londres. Londres, à noite, apagava todas as luzes. Não tinha uma janela. Quem tivesse um lampião tinha que fechar as cortinas, para que os aviões não perdessem o rumo e não localizassem Londres. Assim que funcionava. Então, seja espírita, seja católica, seja de que religião for, um grupo de pessoas onde se reúne cria esse fulcro de pensamentos que beneficia não só aqueles que frequentam, mas toda a periferia. Além dos socorros das mãos da caridade material, os benefícios morais e espirituais se multiplicam, são incontáveis. Por quê? As atividades são ininterruptas. Outra orientação dos espíritos que dirigem a FEAC falam com a gente desde o princípio que o centro espírita funciona 24 horas dia no plano espiritual. E a nossa FEAC funciona 16 horas por dia no plano físico. Como é que é? Sim. O plantão do SOS Preces começa às 8 horas da manhã e termina à meia-noite. Da meia-noite até às 8 horas da manhã, 8 horas de pausa. E uma coisa que eu sei é que em vários dias da semana, o grupo de pessoas que fazem o plantão das 7 horas da manhã chegam 15 para 7, 20 para 7, 15 para as 8, 20 para as 8, 7 e meia. Outro dia eu passei lá na FEAC, antes de ir para o meu local de trabalho, e ouvi um barulho lá em cima. Eu estou sozinho na FEAC, são 7h15, tem alguma coisa errada. Subi, não era no salão, era no terceiro andar. Cheguei lá em cima, tinha um companheiro que já estava no plantão 7h15 da manhã. Quer dizer, dedicação ao serviço. Então, o Centro Espírita, que trabalha nos moldes recomendados pela codificação espírita, torna-se um santuário onde se homenageia o Criador. Olha só, gente. Cultivando-se a mensagem sublime de Jesus, que passa a ser hóspede sublime das dependências do Centro Espírita. Como é que é isso, gente? É fácil. Onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Sábios ministros, espíritos de luz, é um reduto de paz, um oásis. Olha o que os amigos espirituais dizem. A FEAC é um oásis no deserto dos conflitos humanos. E, dessa forma, um repouso
nesse oceano tumultuado das paixões, do turbilhão, da algazarra, da volúpia dos prazeres. É um local de reabastecimento. Você pode ter um carro 0 quilômetro. Se o marcador de combustível começar a descer e você não levar ele num posto de combustível, daqui a pouco ele para. Mesmo sendo um carro novinho, com tudo do mais moderno e perfeito. O Centro Espírita é para nós um reabastecimento espiritual. Muitos desencarnados, desejosos de crescer emocionalmente, rogam aos mentores dessas instituições, desde que dignas, para se vincularem nas atividades e possam ali aprender a desenvolver valores da solidariedade, da compaixão, da caridade, que se tornem neles latentes, quer dizer, que tornem parte do patrimônio dele. À medida que aprendem essas técnicas de trabalho no bem, se vinculam à gratidão e passam a fazer parte da equipe espiritual da instituição. Isso tanto no plano espiritual quanto no plano material. Pessoas foram dadas oportunidades de trabalhos no FEAC a pessoas que os próprios companheiros da equipe diziam assim: Falcone, você vai dar trabalho para fulano? Está num estado de perturbação. Nada é melhor do que um perturbado que queira curar do que um são que queira perturbar. Deu para entender a situação? Assim, a movimentação é grande, é expressiva. As reuniões especiais feitas pelos desencarnados, as emergências socorristas em favor dos frequentadores, em favor das atividades da região. Olha só, se você parar para pensar, o Garcia, o Ivon Costa, a Casa Espírita, estão cercados de hospitais. A Santa Casa, que é o maior hospital de Juiz de Fora, está ali entre esses 3 centros espíritas. A FEAC tem o Monte Sinai, tem as Concert, tem a Fundação Ricardo Moisés. Então, o Centro Espírita, como as demais igrejas das demais instituições, é muito importante dizer isso. Porque tem gente que acha que é só no Espiritismo que tem essas falanges de luz. Não! Para com isso! Isso é sectarismo. Ou então é só no meu centro. Mirinha, que centro você está frequentando? Ah, estou frequentando um centro lá do bairro X. Vai lá, não, o guia lá é muito fraco. Vem para a FEAC, que os guias da FEAC. Verônica, você está indo na FEAC na reunião de que dia? Ah, eu vou na reunião de quinta-feira à tarde. Vai não, Mateus não vai nessa reunião, dona Anitta. Vai na de segunda, que os guias fortes estão tudo. Ah. Ó, não é assim, não. É assim, ó. Mas tem companheiros que pensam assim. O que eu vou fazer? Mas aqui nós deixamos bem claros. Nós temos pessoas protestantes que trabalham na FEAC, no trabalho voluntário. Nós temos pessoas católicas que trabalham na FEAC. E eu, quando sou convidado, vou em igreja protestante, vou em terreiro de Umbanda, em roça de candomblé, vou em igreja católica. Eu tenho amigos em todos esses setores. Não tem o meu Deus, o seu Deus, não tem a minha religião, a sua religião. Deus é um só, né? Hein? Deus é um só. Não, o meu Deus é mais forte do que o seu Deus. Meu Deus é um Deus de cura, para com isso. E eles, então, viram que a movimentação ali era muito grande e o socorro contínuo. Um dos setores daquela casa, que nós começamos a falar dela no capítulo anterior, encarregava-se de registrar os apelos mentais de alguns dos frequentadores, como de outros, e percebiam que recebiam informações de como socorrer cada um daqueles casos, na medida do possível. Treinando sempre os cooperadores desencarnados, à medida que chegavam os espíritos, eram destacados voluntários para visitar os apelantes nos hospitais, nas cadeias, nas atividades
Gerais, pode achar que daqui a pouco ela volta. Manda uma mensagem para ela para usar o mesmo link que ela volta aqui já já. Pode ter caído energia na casa da Verônica. Sumiu a Verônica da tela aí. E desse modo chegou a súplica da jovem mãe que ouvira falar das elevadas mercês que ali eram ofertadas, havendo recebido uma visita, logo anotada para receber ajuda especializada. Aquela oração, referta de amor e de esperança, desencadeara a conveniente resposta do Senhor. Em forma de quê? Do auxílio imediato que nós já vimos. Ampliando-se em outros socorros, teriam lugar logo mais em momento próprio. Lembra do capítulo anterior? Se você pegou o bonde andando, como a gente fala, e esse é o primeiro contato seu, assista o capítulo anterior, pelo menos o encontro anterior, para você poder entender. Observando o semblante de alguns dos participantes da reunião de estudos, quando fomos participar da entrevista da irmã inquieta, ao retornar, verificamos as transformações que se lhes operavam em decorrência das reflexões e dos pensamentos que lhes facultaram o entendimento das razões desencadeadoras do sofrimento. O Espiritismo não alivia os nossos sofrimentos. Como é que é, Falcone? Não. Ele nos dá ferramentas para aliviarmos o nosso sofrimento. O meu sofrimento, Mirinha, é que eu gosto muito de laranja. Mas para descascar laranja, eu quase destruo ela. Quebrei a unha, eu não tenho ferramentas. A Mirinha vem me dar uma faca, um canivete, e me ensina a cascar a laranja. Pronto, a partir de agora. E aquela mesma faca que eu usei para cascar a laranja, eu vou usar para cascar cortar uma verdura, eu vou usar para cascar uma outra fruta. Então, a mesma ferramenta tem várias utilidades. O Centro Espírita faz isso com a gente, a doutrina espírita faz isso com a gente, capacita-nos, nos dá ferramentário para melhorarmos a nós mesmos. Somos nós que nos adoecemos. Somos nós que teremos que fazer a viagem de cura. Não adianta você saber que Jesus é o caminho da verdade e da vida se você não quer colocar o pé no caminho. Não é vinde a vós o caminho. Não, o caminho está sempre existindo. Mas nós precisamos, encontrando o caminho, seja através da religião A, B ou C, colocar os pés no caminho. Verônica, estamos te vendo normalmente. Fala alguma coisa, por favor. Ó, ela está tendo desafios lá. Está conectando o áudio. Tá, hein? Está conectando aí. O que ainda. acontece? Petitinga nos convidou a participar do ministério. Ao ministério aí, ó. Palavra nossa para esse ano. E sentamos-nos junto à mesa onde se encontrava o orientador, 2 médios, 2 passistas e mais um servidor atento. E outra coisa que ele fala aí também é que a mudança do semblante das pessoas no grupo de estudos. Muito comum chegar nas pessoas na FEAC perguntando, Falcone, que dia que é a reunião de cura na FEAC? Tem todo dia. O dia que tem menos, domingo, tem 2 só. Reunião de cura na FEAC são os grupos de estudos. Matheus Fraga diz que a reunião pública informa, o grupo de estudo transforma. Verônica, tudo bem? Está nos ouvindo? Ok. Muito bom. Assim, a reunião, dirigimos a sala dedicada para essa tarefa, vimos esses membros que nós falamos aí, e logo foi trazido um espírito por 2 cooperadores que se encarregaram de desdobrá-la do sono, durante o sono, a irmãzinha que estava grávida, com aquela situação toda do menino lá do feto anencéfalo. Fernando Emílio está ligando para mim para saber alguma coisa aqui. Vê se você fala com ele, Mirinha. Alguma coisa aí, para não deixar ele no vácuo. Eu não posso falar agora. Minutos depois, adentrou-se telementalizado pelo diretor espiritual o verdugo, que se debatia, desejando libertar-se das energias que o coercitavam. Olha que palavra que ele colocou aí. Coercitivo, né? Que o prendiam, que impediam dele usar de maneira ostensiva as suas energias deletérias. O trabalho foi começado e a comunicação do espírito em processo de reencarnação, atormentado, apresentando-se em estado de ansiosidade e demonstrando muitas emoções,
suplicou à mãezinha que não o matasse. Olha só, a reunião no mundo espiritual, os médiums trazem a mãe, põe na sala, no ambiente da sala, aplica passe nela, clareia a visão, o entendimento dela, comunica o espírito que está ligado ao ventre dela, não em forma de bebê, mamã, papá, nada disso, mas em forma de consciente, embora o corpo que ele vai utilizar seja anencéfalo, ele em espírito não tem nenhuma anomalia. Deu para entender? E ele está pedindo à mãe que o deixe viver. A reencarnação em curso, disse com especial tonalidade de emoção, é decisivo para o meu progresso. Eu sei que as circunstâncias dolorosas do processo representam o resultado da experiência malograda há menos de 60 anos, quando optei por suicídio nefando, por meio de arma de fogo disparada na cabeça. Como é que fica? Perturbando-se com a evocação do suicídio e amparado pelo irmão Felipe, continuou tartamudeando. Além disso, além desse gesto de tresvario, outro há que se soma com o responsável pelo atual retorno assinalado com a ausência do cérebro. É certo que o sofrimento será por breve tempo, enquanto dure a estada no corpo. E estertorando continuou. Sofro muito, sentindo-me em um pântano de sangue e cadáveres. Necessito sair dele. Rogo socorro e compaixão que reconheço não merecer, mas de que necessito com urgência, a fim de recomeçar mais tarde em condições normais. Gente, dá um aperto aqui na barriga da gente. Não me fala. Imagina a mãe ouvindo isso, amparada por espíritos amigos, no ambiente espiritual da instituição, no plano espiritual. A jovem, algo assustada por não compreender o que estava passando, foi tomada por um sentimento de piedade que a emocionou, levando-a a expressar-se de maneira objetiva e direta. Tenho medo dessa gravidez. Todos me dizem que o melhor é libertar-me dela, antes que se complique. O ser que está para nascer é um monstro amaldiçoado. É brincadeira. A legislação dá a ela o direito, hoje, se quiser, cometer o aborto. Legal. Mirinha é consum C. Como diz o outro, se vira, mesifia. Olha, ufa, que eu vou te falar o negócio, que esse capítulo não tá brincadeira, não. O Falcone começou lá falando que criminosa trama oculta sustama até no título, mas esse capítulo é de arrepiar os cabelos. E é o penúltimo, gente. Achei que nós ia ficar lá nos ACPIPs, mas não, o negócio não é brincadeira, não, Verônica. Tem sobremesa no espiritismo, não. Não, tem não. Ó, então o negócio é o seguinte, o irmão Felipe, que irmão Felipe maravilhoso, que gracinha. Aqui lembrando, Fernando Emílio, tá tudo bem, viu? O irmão Felipe solicitou a Pititinga que atendesse a irmã. E aí, o Pititinga, atuando como esclarecedor, se concentrou e do seu chakra cardíaco saiu uma luminosidade. Ah, Falcone, mas eu tenho que perguntar. Essa luminosidade, por que sair especificamente do chakra cardíaco? E acontece com alguns esclarecedores, a maioria específico, só Pititinga? Como é que é? Tudo depende do padrão moral e da energia que a pessoa coloca naquilo. Tem gente que amassa um arroz com feijão no almoço, prepara um almoço, brigando com as panelas, brigando com os garfos, brigando com o fogão, resmungando. Essa pessoa não sai do coração dela como cozinheira, não vai impregnar a comida de magnetismo superior. Mas aquela pessoa, dona da casa, ou funcionária, ou do restaurante, que prepara, que faz o serviço com amorosidade, além dos nutrientes materiais, vão nutrientes fluido-magnéticos. Então, alguém que faz um esclarecimento, como que dá uma informação, qual que é a direção para Belo Horizonte, hein? É para lá. Rio de Janeiro, é para cá.
Acabou. É técnico. Tem emoção nisso. Deu para entender? Não, o Petitinga está. Ele não está de corpo e alma, porque ele já está desencarnado. Ele está de perispírito e alma integrado na tarefa, integrado com os planos superiores, e já carrega em si os bolsos cheios de moedas chamadas galardões, valores espirituais, transformação moral. Então, quando ele fala, da boca dele saem flocos de luz. E lembra, fala a boca daquilo que o coração está cheio. Palavras do Evangelho. Pode acontecer com o esclarecedor encarnado? Pode. Mateus vive dizendo, tragam os bolsos cheios de moedas. Sempre Mateus fala isso. Irmãos, que a gente tenha condições de fazer isso. Orem pelos esclarecedores. Bom, continuando. E ele iniciou o atendimento. Ele diz que a maior monstruosidade, achei isso fantástico, é o ódio, que leva o indivíduo ao crime que resulta em sofrimento. O filhinho, ele está rogando uma oportunidade e ele não é amaldiçoado por Deus. Ele está sendo honrado com uma nova oportunidade de renascimento. A deformidade física, continua o Petitinga, pode não ser bela, mas algumas vezes reveste nobres para melhor servir à humanidade. Quantos que a gente viu criaturas deformadas? Sabe de quem que eu me lembrei, Armando? Do Aleijadinho, com alguma deformidade, mas trouxe para a cultura brasileira. Então, assim, podia não ser um espírito nobre, mas uma nobreza de espírito. Então, a gente tem que ter olhos de ver. Olha que coisa interessante. Ele continua dizendo que, para outros, essa deformidade é uma defesa para se esconder dos inimigos. Gente, os inimigos eles estão aí em busca. E não é dos outros, não, é de todos nós. Fica atento para isso. Então, no caso em pauta, é um divino favor em benefício dele mesmo e também da mãe. Ou seja, um acerto de contas, nós vamos ver daqui a pouco. Então, enquanto o filho suplica amor, a mãe, ela revida com animosidade, mas também suplicando o amor do pai. Gente, aí o Petitinga faz uma coisa que é fantástica. Por isso que os espíritos nobres podem fazer isso, porque eles têm vibração positiva, e nós outros precisamos ter muita atenção quando a gente quer utilizar esse recurso que o Petitinga usou. Ele fala, não lhe parece paradoxal? Você que é o amor de Deus, mas não atende ao amor que o filho lhe pede. Em geral, somos nós que fazemos isso. Eu quero o perdão do Falcone, mas não perdoo a Verônica, não. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Gente, mas eu preciso do perdão do Falcone. A Verônica é outro assunto. Não, é o mesmo assunto, é perdão. Está tudo falando de perdão. Para de bobagem. Então, é assim, eu fico cobrando do meu filho a presença nisso, naquilo outro. Mas cadê a minha presença com um amigo que está precisando, com uma criatura? Eu fico cobrando sempre postura dos outros, mas é minha postura. Precisa ter atenção para isso, né? E aí continua o Petitinga, só temos o que oferecemos. Tudo quanto desejamos é em nosso benefício, deveremos fazer em favor do nosso próximo. Gente, pelo amor de Jesus, eu nem me lembro há quantos anos o Mateus passou para a gente um filme, e do filme ele disse, atentem-se à frase, só damos o que temos. Na época... Você lembra como é que é o nome do filme? Eu não lembro o nome do filme, porque eu anotei no lugar, não estou sabendo. Qual que é o nome do filme, gente? Mas a minha memória de elefante sabe. É maravilhosa. Qual que é? Fala! Cidade da Esperança. Cidade da Esperança. Eu vou assistir. Gente, esse filme é maravilhoso. Aquele ator do filme Ghost. Gente, esse filme é lindo. É
lindíssimo. E o Mateus, à época, falou dessa frase: nós só damos o que temos. Só que eu vou falar para vocês uma verdade pura e crua. Eu não compreendi na hora que ele falou na reunião, quando eu assisti o filme. A ficha caiu. E é isso aqui, ó. Quando acaba o filme, não desliga, deixa. Não. É uma festa de casamento. Ai, Aí a câmera começa a afastar, 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 e a festa fica lá no fundo. Você já viu, Verônica? E aí aparece na tela: só damos o que temos. O que tem. Então, gente, o Falcone falou na parte que coube a ele, que a gente tem agradecimento ao mundo espiritual, que a gente está de consciência tranquila, porque estamos uníssonos, porque estamos coerentes com a nossa base da doutrina espírita, que é Manuel Flamengo de Miranda, que é André Luiz. Então, isso é muito bom para a gente. Eu não quero falar que eu sou lá na Piaca, a gente é chique. É chique também, é chiquíssimo, como diz uma amiga minha. Gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito legal a gente saber que a gente está no caminho correto. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito bem. Várias vezes eu falo para o Falcone: aonde é que eu estou errando? Nisso, Miri. Então tem que consertar. Eu preciso saber aonde está meu erro para eu prumar. Então, aqui nesse caso, essa frase é dita por Mateus há 20 anos atrás, Mateus falou. E a menina acabou de dizer que quando precisa, pede ajuda. Eu, quando preciso, peço ajuda a elas também. Pede ajuda. Enfrentei um desafio na FEAC há pouco tempo e a Verônica acabou, de maneira direta ou indireta, sendo a pessoa que serviu de solução para o problema. É isso, gente. Vou tomar determinadas atitudes. Mirinha, estou querendo... O que você acha isso? Fernando, o que você acha aqui? Lúcia, eu compartilho com os companheiros. Porque se elas têm as dúvidas delas, eu também tenho as minhas. Eu não tenho bola de... Eu tenho uma bola de cristal lá no consultório, que é daquelas de pôr peso de papel, mas ela não funciona de jeito, eu acho que ela é de vidro de cristal. Ela não tem luz própria, não, gente. Então, é um pelo outro, é aquilo que, aquele que a gente tem confiança, aquele que está ali, que pode estar ajudando a gente naquele momento. Pô, às vezes não está o Fernando, está o Amanda, às vezes não está o Amanda, está a Verônica. E assim nós vamos, né? Mas o importante, gente, deem-se as mãos, tenham amigos, amigos em quem confiar, muito importante isso. E aí continua, o Pititinga falou isso, de quem que eu lembrei? A primeira coisa que eu lembrei foi do Mateus desse filme, eu não lembrava o nome do filme, que ótimo, vou assistir, reassistir. E aí, eu me remeti à regra e à aula de Jesus. Gente, nós precisamos fazer para o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente, aquilo que a gente tem dentro da gente. É isso. Aí eu fui lá no Evangelho segundo o Espírito, porque sem Kardec a gente não consegue estudar a doutrina espírita, capítulo 18, item 15, e os Espíritos explicam a passagem de Mateus 13, 12, onde Jesus disse: aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que não tem, lhe será tirado. Jesus, mas onde que está a justiça divina? Gente, a gente precisa de fazer as coisas que a gente veio fazer na Terra. Nós não estamos aqui a passeio, não. A vida, ela dá a gente o retorno do que a gente oferece para a própria vida. É uma lei de causa e efeito. Então, eu, para ter paz, eu preciso construir a paz em mim e distribuir essa paz para os outros. Se eu sou uma pessoa que deseja violência, não há como ter paz dentro de mim. Então, vai ser tirado até isso. Presta atenção que é sobre isso que Jesus está falando. E aí, o Petitinga continua. Esqueça a aparência dele, que não será sequer percebida na forma, e receba o Filho de Deus com ternura e gratidão. Será esse gesto que irá diminuir sua carga de aflições. Olha que responsabilidade dessa mãe. Eu entendo essa mãe, gente. Eu não imagino o sofrimento dela e a dor de saber assim, vai ter um filho com uma deformidade, tudo, mas eu entendo essa mãe, o desespero dela.
né? Porque como é que eu vou criar, como é que vai ser, quais são os recursos que eu vou precisar ter. Mas, assim, os amigos espirituais não abandonam a gente, não. Pode ter certeza de... Provavelmente, até ela estava correndo risco também, né? Claro, ela corria risco. Muita coisa na Então, cabeça dela. muita coisa numa cabeça de uma mãe. E a mãe, gente, o que que a mãe quer? A mãe quer o melhor sempre para os seus filhos. É um sentimento inato, não tem jeito. Você quer o melhor. Apesar de você fazer tudo por eles e eles querer pôr a gente umas enrascadas. Eu tenho vontade de socar os filhos de vez em quando. Mas a gente sempre quer o melhor. E assim, Filho não não é alho, depende da não, gente. viu? Ah? Filho não é alho, não, tá? Você O que está que é querendo isso, Ari? socar esse no pilão? Eu tenho vontade de socar uns filhos meus, tá? Não é todos, não, mas eu tenho. Aí, gente, ele exatamente. Ele fala aqui o que a gente acabou de ver lá no Evangelho. É a resposta da minha vida. E aí ele fala que o amor é o antídoto para todos os males. A gente está falando isso toda nossa reunião aqui a gente fala isso, né? O amor é o definidor de rumos. Gente, quanto mais a gente ama, Miri, mas não sei amar esse amor. Eu também não sei, não. Eu também não sei, não. Sei amar esse amor, não. Mas o que eu sei é essa explosão de emoção que eu tenho. Através disso, eu jogo ali alguma coisa que vai transformar no amor. É isso aí que começa, entendeu? Eu não sei esse negócio de. Aí eu amo tanto que eu faço tudo pelaquela pessoa desconhecida. Não, não é fácil assim, não. Jesus fazia isso brilhantemente e faz isso até hoje. Ele não queria saber quem estava passando, quem não estava. Mas era Jesus. Mas eu estou muito longe dele, mas eu estou no encalço do Cristo. Não quero saber. Uma hora eu vou conseguir fazer igual ele faz, entendeu? A gente não pode desistir. Então, vamos fazendo pequenas fagulhas que nós vamos chegar no incêndio de amor. E aí a moça se rendeu pedindo ajuda. Ela fala assim: anjo de luz. Ela chama o Petitinga, anjo de luz. Tenha piedade de mim, ajude-me nos meus receios. Olha que bonitinha, ela pede ajuda. E o Petitinga responde com uma gracinha: sou somente um irmão mais amadurecido, que neste momento está incumbido de lhe falar ao coração. É neste momento, gente. Petitinga já teve os desafios dele, cumpriu muito bem e agora está como anjo de luz. Então, logo depois, outro médium inicia a comunicação. Gente, porque reunião mediúnica é assim, um acaba aqui, o outro está começando ali, lá vamos nós. E aí o espírito, com uma raiva danada, ele reclama: ué, como é que eu fico nessa história de amor, nessa história utópica, né, de amor e perdão, que ninguém teve comigo, não. Ninguém teve comigo amor nem perdão, não. E o diretor faz um sinal e autoriza o Petitinga a esclarecer isso também. E o Petitinga foi assertivo. O parágrafo é o seguinte, na página 277 do meu livro, né? Todos sempre estamos onde elegemos através dos nossos interesses. Nossa, gente, leia essa frase. Enquanto o amigo se mantiver na atitude infeliz da perseguição, aqueles que considera como inimigos se encontrará em algum lugar, em lugar algum, senão o da violência e o da insegurança. Enquanto eu quero confusão, é ali que eu vou estar. Gente, o Falcone falou há algumas semanas para trás, o céu e o inferno está dentro de nós. Não é uma região circunscrita, não, que eu vou para o inferno, que eu vou para o... Não tem nada disso, não. Esse trem anda aqui no meu coração, esse trem anda dentro de mim. Então, o que eu sinto de bem-estar é o céu que eu vivo. O que eu sinto de mal-estar é o inferno que eu vivo. Mas não é o mal-estar orgânico, são as turbulências, são as emoções desajustadas, é a paz de espírito, é a tranquilidade de enfrentar um desafio. Isso é céu e inferno, né? O espírito retruca dizendo que não pode acreditar no que está ouvindo. Ele se intitula vítima e ainda é considerado vingador. Senhor Jesus, como? Como que eles não escutam que ele foi um espírito saqueado em todos os seus bens? Ele foi, gente, outra parte que a gente tem que parar e entender, gente, ele está no
no entendimento dele, no ponto de vista dele. Ele está se vendo vítima. Tá certo? Não, mas o momento que ele está é entendendo que ele foi uma vítima de uma situação que vai explicar aqui agora. O Pititinga responde que eles compreendem que ele pode ter sido injustiçado, que teve uma traição e até o homicídio. Mas agora, o que ele fala? Agora, o que é que você tem feito? Você está amaldiçoando, você está perseguindo, você está provocando mal. Então, por isso, sempre, para o espírito e para nós, espíritos encarnados, nós precisamos dizer para nós agora. É agora, Mirim. O que você continua fazendo agora? Você precisa mudar o disco agora. Ah, porque é ontem, porque é amanhã. Não, nem é ontem, nem amanhã, não. É agora. Então, é isso que o Petitinga fez com ele. E ele fala o seguinte, como que você quer fazer justiça com tanto ódio? Justiça não parte de ódio, não, é de coisa correta. Não ignora que nada fica impune ante as leis divinas? E aí o Petitinga foi empático, muito empático. Concorda com ele, valida as dores dele. Isso é fantástico no esclarecimento. Eu entendo você, eu concordo com você, eu compreendo as suas dores. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu compreendo a sua dor. E pergunta, não sabe que está tudo sob a governança superior? Gente, está tudo sob Deus. Tem alguém acima da gente, né? Assim que a banda toca, não, nós não estamos sem Tem um governo. maestro nessa orquestra, Tem lei de alguém ação e superior. reação. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Olha que coisa fantástica. E aí o espírito desaba. Gente, é assim mesmo que acontece. É impressionante, né, gente? Ele está falando aqui igualzinho a reunião. É impressionante. E o espírito desaba, e ele fala, fui traído enquanto amei. Perseguido sendo inocente, assassinado por ser infiel. Não terei direito à desforra? Que justiça que é essa? Então, sob o ponto de vista dele, né, Falcone, ele está vendo que, gente, o cara está do lado certo da moeda. Ela é que está errada. A mulher dele, vocês vão ver que é agora. Ué, gente. O Petitinga, então, explica que a justiça, olha que explicação fantástica, a justiça pelos delitos dele anteriores o alcançou quando ele teve a vida física interrompida. Então, quando ele teve a vida interrompida, o que Petitinga quis dizer? Ali se acertou uma contabilidade sua, uma parte da sua contabilidade. Mas quem interrompeu a sua vida, acreditando ser um braço da lei, esse se comprometeu. Aí a gente vai aonde? Mateus 18, 7. Quando Jesus fala, é preciso que haja escândalo, mas ai de quem provoque. Ô Armando, esse confuso, né? Você explica isso? Porque isso é bem confuso, menino. É É a preciso que realidade. haja um escândalo, mas ai de quem provoque? É necessário pelo padrão moral do planeta. É através do escândalo que as pessoas já começam a ser expostas, a passarem vergonhas, vexames, apertos, a serem denunciadas, a cair a máscara. Verônica, não é nada disso que ela fala, não. Eu conheço ela há muito tempo. E aí eu me julgo no direito de falar coisas da Verônica que eu sei, acusando ela. Eu fui motivo de escândalo, expondo o escândalo da Verônica que estava escondido. O crime da Verônica que estava escondido. Verônica não vale o ar que respira. Aí eu começo, taca, 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 taca. Olha, ó, até espuma pelo canto da boca. É E a verdade. Verônica, ó, encolhe, que ela está sendo acuada. Mas se ela não tiver débito nenhum, se eu estiver falando mentira, ela fica assim, Jesus, ajude o Falcone. O escândalo é Quase só que meu. Deu para entender? Mas se ela tem o débito e eu estou expondo as chagas dela, ao escândalo vindo à tona. Então já começa o é reajuste aqui, não tem que reencaixar. acontecer. É verdade.
E, gente, o Espírito nada assimilou até ali. Jesus sacramentado. Tem hora que você está falando com o Espírito tá, você está no norte, ele está no sul, não entra nada na cabecinha dele. Mas E não sabe o que que existe eu faço? mágica. Isso que eu ia falar, mano, não tem mágica. Não. Ah, o que que o esclarecedor faz? Ele desperta o espírito. Gente, não é despertar assim, não. É um É choque. choquezinho, só É um choque de um 220. choquinho. É aquele negocinho que faz emagrecer a barriga, as gorduras que as mulheres fazem aí. Fica aquele negócio. É assim, não é esse choque elétrico de dar um trem na pessoa, Engorda. não, gente. Tem choquinho para engordar? Hã? Se tiver. Tem choquinho para Para engordar? engordar não tem, não, só tem para emagrecer. Para engordar é comer, você não come. Aí, vamos lá. E aí o espírito assimilou nada, a gente estava na monoideia. O que que é monoideia, gente? É uma ideia fixa, paralisada. Você está congelado numa ideia só, você está rodando em volta dela. E aí você não sai daquilo, você não vê mais nada em volta. Nós fazemos isso, viu, gente? Não é só espírito desencarnado que faz, não. A gente, porque Nossa Senhora, morro de ciúme do meu filho. Vai nessa para você ver. Você vai morrer de ciúme do seu filho, morrer literalmente. Seu filho vai casar, vai embora, vai ser feliz, igual você fez com seu pai e com sua mãe. É a mesma coisa. Então, para com essa bobagem. Para com essa bobagem. E aí, destacando as suas qualidades, o espírito vai dizer que foi um bom pai, um bom esposo, em um determinado momento da vida, gente, por algum motivo que aqui não fala e nem nos cabe, ele fica impossibilitado de prosseguir com a posição de esposo. E ela, a esposa, ela, em vez de ser leal, que ia ser bom para ela, viu, gente? É primeiro para ela foi desleal, ela não se segurou e ela se uniu a uma outra pessoa, que era amigo dele, que frequentava a casa dele. Quem que é esse ele? O filhinho hoje em sofrimento. Porque não adianta, a gente volta no mesmo círculo, viu? E aí, quando soube da traição, ele foi limpar a sua honra, mas a esposa já tinha avisado o amante que deu um tiro mortal nele. O amante foi preso, a esposa arrumou outro amante, abandonou o filho com os avós e fugiu com esse amante. O assassino preso, sabendo da desventura da mulher, no julgamento, aproveitou de um descuido lá de um dos guardas, pegou a arma do guarda e suicidou. Verônica vai continuar para nós. Ó, essa história dá uma novela. Isso na mão de Janete Claren dava um direito de nascer de novo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Verônica. O que, que tem mais? Feliz, né? Tomara que tenha final feliz. Tomara. E ele continua dizendo, esse espírito, né, que ele não tinha razões, como que ele tem, né, razões múltiplas até para odiar aquela mulher que ele chama de traidora e criminosa vulgar. E ele só encontrou muitos anos depois, e aí no novo corpo, porque estava numa nova encarnação. E conta, né, olha, ela reencontra o filho, que é esse que foi seu amante, mantendo o vício de antes. Então, dando guarida, dando acesso ao homicida suicida para que renasça. E a mim? Ele pergunta. E ele? O que cabe a ele? Então, ele quer aproveitar aquela circunstância para poder se vingar de todos. E ela foi abandonada por aquele que antes desprezava, e agora ele deseja também que ela experimente a morte durante o processo abortivo daquele monstro. E aí, Falcone, como que esse espírito, como é que ele pode atuar para levar a um processo abortivo e, consequentemente, o desencarne da mãe? André Luiz fala que são os petardos mentais. É o termo que André Luiz usa. Ele lança energias em cima dela. Ele lança fluidos magnéticos que desestabilizam o eixo vibracional corpo, perispírito, espírito, e com isso a descarga a corda sempre arrebenta no ponto mais frágil. O ponto mais frágil de uma parturiente, o que é? O aparelho reprodutor feminino. Deu para entender? Aquilo abala a mãe, mexe com as vibrações dela, reflete em quê? No feto, que começa o processo, desencadeia um aborto induzido, não pela mãe, mas pela presença de um espírito desencarnado. Agora, se a mãe já está com autorização do médico para poder abortar, com autorização da avó, que é a mãe dela, a avó do feto, para poder abortar. Se ela consulta um amigo, a amiga fala: eu, no seu lugar, já tinha feito um aborto há muito tempo.
Então, ela está recebendo petardos e vibrações do mundo material e do mundo espiritual. Quem é que, como diz o Matuto, quem é que a resiste? Existe. E o coitado do feto está lá tomando tiro de todo lado também. Situação muito delicada mesmo. Situação delicada. Imagina neste momento quantas criaturas hoje, Passam por aqui isso. e agora, estão passando por situação semelhante. Como essa. Quantos espíritos que aceitaram reencarnações de alto risco, de aborto, de doenças e etc., que estão passando por essa situação? Quantos estupros estão acontecendo neste momento? Quantos abortos clandestinos estão acontecendo neste momento? Seja feito por profissionais de saúde, com autorização de governo ou sem autorização de governo, ou por curiosos que fazem. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações, velho, onde mais de 50% da população ainda faz para depois pensar. Fazemos para depois pensar. E aí, diante dessa narrativa, dele contando esses fatos todos, aí se compreende que realmente o que envolve aqueles espíritos é uma trama muito infeliz com raízes no passado. E que estava tudo procurando se ajustar num programa de reparação, que o amor teria ali o papel fundamental, que o primeiro passo é ela receber esse espírito como filho. E o Petitinga, então, continua dizendo que a narração dele explica para todos ali o que foi que aconteceu, mas do ponto de vista dele. E a gente sempre comenta isso aqui. Então, é compreensível que você não seja responsável pela impossibilidade de dar prosseguimento ao casamento naquela oportunidade, que não explicou o porquê. Mas esse impedimento devia ter sido motivo para você sublimar suas energias genésicas. E a esposa poderia ampliar o sentimento de amor, transformando esse sentimento de amor em fraternidade ao companheiro, em amizade superior, considerando o filhinho necessitado de família. Então, ela, moralmente debilitada, procurou com despudor o prazer vil mediante o ato indecoroso da traição. Cada um dos envolvidos tem a sua parte de responsabilidade da situação toda ali. Né? Então, ele não tem da sua própria responsabilidade. Mas que não cabia, claro, buscar o companheiro desleal para explicações, ele, né, o rapaz, ele deveria, sim, se afastar daqueles infelizes, deixando por conta de si mesmo, porque eles já estavam comprometidos diante da lei, firmado em conceitos materialistas de honra e de valor. E assim ele expôs o vândalo, que desejava já eliminá-lo para poder se assenhorar dos bens que ficariam com a mulher, que, por certo, o rapaz não amava, mas que ao lado dela ele ia desfrutar daquilo tudo, tendo então a oportunidade de afastá-lo do caminho sob o pretexto de que fora desacatada e ameaçada. É toda uma trama, uma teia de situações ali, né, envolvendo todos eles. E abandonada atualmente pelo genitor do filho, você não poderá compreender, interrompendo-lhe a existência breve e necessária a reparação do homicídio, bem como do homicídio execrando. A expiação a que está sendo submetida é de valor incalculável. Então, a necessidade daquele espírito reencarnar naquela situação era incalculável. Então, mesmo ele, o algoz, sofrido, se sentindo traído, vilipendiado, ele não tinha como dimensionar a oportunidade que estava sendo dada naquele momento para aquela mãe e para o filho. E que se ele matasse a ambos ali, por causa do abortamento, o futuro dele seria complicado. É que nesse momento, às vezes, o espírito está tão nublado a sua visão que ele não consegue perceber isso. Né? Ele está com aquela ideia fixa, como a Miriam falou, de acabar com os dois e pronto, acabou. Então, precisa de alguém, que no caso é o Petitinga, alertar que caso aquilo seja consumado, a situação dele no futuro vai ficar muito pior do que já está. Né? E aí, com isso, ele ficou, então, teve um silêncio do sofredor. E aí o mentor fala, aproveite esse momento para iniciar uma nova página da sua vida, renovando-se para o bem e começando a propiciá-lo a quem o necessita, igualmente a si mesmo. Quem de nós se encontra em condição de dispensar uma oportunidade dessa? Considere a condição do seu algoz próximo ao renascimento, as circunstâncias, e pense na possibilidade de reparação.
Certamente, se você parar para pensar, vai optar pela felicidade que está ao seu alcance, mudando de atitude mental e buscando uma renovação interior. Mas ele ainda continua renitente. Aí ele pergunta: e o que vai acontecer a eles? Por mais que o esclarecedor ali, o dialogador, tente voltar a atenção para ele, ele ainda busca os outros, né? Atirar para todo lado. É mais fácil, né, Falcone, olhar para fora do que olhar para dentro, né? Acho que a Eu situação quero dele saber é. o que eles vão fazer, o que eles vão pagar. Cadê a justiça divina? Eles têm que pagar alguma coisa. Eu quero a justiça agora. Agora, é. E ele disse: Deus a tudo prove, sem atender aos nossos caprichos de vingança. O certo é que ninguém fica impune após qualquer crime cometido, embora sem sequer se dê conta daquilo que está acontecendo. A sua preocupação deve ser da conquista da própria paz, desfrutando da oportunidade, aprendendo a servir, crescendo moralmente para conseguir o bem-estar pleno. Ou seja, o que aconteceu com eles, as atitudes deles, eles vão ter que ressarcir a lei. Não precisa se preocupar com isso. Agora, você que precisa entrar por um caminho melhor para poder mudar o seu futuro e ter uma situação melhor dali para frente, né? E, nesse momento, então, o mentor aproxima-se dele, aplica-lhe passes, e ele vai assimilando aquilo, que vai o entorpecendo e começa a confortá-lo. Não sei o que dizer. Sinto-me confuso e parece que irei perder o raciocínio, subjugado por um sono dominador. Pois durma, meu irmão, e durante esse sono de paz, que lhe tem feito muita falta, você recuperará a lucidez espiritual, compreenderá as bênçãos da vida, sentirá coragem para oferecer o perdão e avançar no rumo da grande luz. E aí o espírito adormece, e assistentes espirituais do trabalho vai remover o do médio, vão colocar numa maca para posterior transferência para o outro lugar. Qual que é o benefício, nesse momento, do sono para esse espírito? Quantas vezes, Verônica, você dormiu preocupada com o assunto, ou nervosa porque uma irmã sua, uma vizinha, uma amiga, uma coisa aconteceu, não sei o quê, e você disse, mas amanhã eu vou colocar isso tudo em pratos limpos. Aí você bate a cabeça na cama e vai para o sono. No dia seguinte, você acorda e diz assim, gente, olha o que a confusão que eu ia arrumar é muito maior do que a confusão que fulana estava arrumando para mim. Por isso é que os antigos dizem, Verônica, que o travesseiro é um excelente conselheiro. Não é o travesseiro ser de paina, ser de espuma. Não. É para onde tu vai, menina. Enquanto o corpo dorme, Livro dos Espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma durante o sono, questão 400 a 412. São os encontros que você vai ter. Antes de dormir, na preparação que eu faço das minhas práticas para ir para a cama dormir, eu peço aos amigos espirituais que, durante o sono do corpo, me levem para as regiões de aprendizado, onde eu possa ver, ouvir e fixar aquilo que seja útil para os desafios que eu estou enfrentando. É muito comum durante a noite, tem noite que sim, tem noite que não, eu necessito levantar para ir ao toalete. Quando eu bebo, hoje, por exemplo, antes de começar a gravação aqui, a Consuelo Tasca, lá, a esposa do doutor Júlio, me trouxe limas. Eu chupei umas 8 limas. Eu já sei que esta noite aquilo tem um efeito diurético. Bom, por que eu estou contando isso? Porque quando eu vou ao toalete, eu vou em prece, em oração, volto em oração, e eu peço aos amigos espirituais que todos os espíritos que eu estive em contato com eles, da hora que eu dormi até aquela hora, e os que eu vou encontrar a partir do que eu volte para o sono até o amanhecer, possam ser beneficiados pela minha presença e vice-versa. Então, mantenha a sintonia. Por isso é que quando a gente acorda, a gente muda a perspectiva. É os ambientes, são os amigos, são as visitas, são as palestras que a gente escuta, o atendimento fraterno no além. Né? É isso que está aí. Agora, quanto mais nós sintonizamos com a luz, é o ditado que eu aprendi com os meus professores lá na minha formação profissional em medicina tradicional chinesa.
Quando você dá um passo em direção à solução, a solução dá 10 passos em direção a você. Por isso, a água da paz do Chico Xavier. Não sei se eu dou uma resposta para a Mirim para ela ouvir o que ela merece ou se eu não dou. Enche a boca com água da paz. Por isso os antigos diziam, conta até 10. Se a coisa for complicada, conta até 100. Se você tiver dúvida, conta até 1000, que é para dar tempo para esfriar. E aí você tomar uma atitude mais nobre, menos pobre. E o Por tempo, isso Deus fala, morde a língua, mas não morde a isca. e esse tempo desse sono é determinado por quê? Porque se ele está dormindo, de repente ele não vai ter condições dele mesmo acordar por si só. Ele vai precisar ser despertado. O que se levaria em consideração os espíritos para poder mensurar esse tempo desse sono? Os espíritos benfeitores, É, eles magnetizam. Eles magnetizam o corpo ou o espírito para que fique o tempo necessário. pois é, esse tempo necessário é eles que estimam Não, esses amigos. a própria situação. Lá na questão 402, eles vão, do capítulo referido, eles vão dizer que, às vezes, você fica na mesma frequência do rambi-rambi do dia a dia. Às vezes, você desce às regiões de perturbação e de vícios morais e materiais. E, às vezes, você sobe até as regiões da luz. Vai depender do seu merecimento de uma série de fatores. Agora, a criatura que vai repetindo vingança, 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 ele se encharca de tal maneira que o mentor dele pode parar, virar ele do lado avesso, que aí você vê aí a dificuldade do espírito mudar o padrão. Eu tenho os meus direitos, agora é a minha vez. Hoje coloco isso tudo em pratos limpos. Ele está tão impregnado que ele se fecha. Trof. Você conhece tatu bola? Já ouviu falar? Sim. Quando atacado, o que ele faz? Ele se fecha e vira uma bolinha e sai rolando. E vai embora. É. E o bicho não consegue morder, não consegue achar um jeito de matar ele. Então ele se fecha na vingança, no ódio. E aí fica delicada a situação. Que até poder essas cascas caírem, para ele poder enxergar com mais nitidez e querer tomar um rumo diferente, pode levar um bom tempo, né? Então, esse espírito, um espírito reencarnante que ouvia a comunicação, chorava convulsivamente, exteriorizando o arrependimento que o dominava, embora não tivesse lucidez para penetrar no diálogo que estava acontecendo ali. E isso não era importante. O importante era aquelas vibrações, as energias que ele estava recebendo. E à medida que eram, então, narrados alguns passos dessa trama, a memória perispiritual trazia de volta para ele essas imagens infelizes, que ficaram gravadas a fogo no inconsciente. E quando ele usa esse termo, gravadas a fogo, será porque já pinta algum remorso nesse espírito? Ou foi pela atitude dele? O que é gravado a fogo? Ferro e fogo, né? Ferro e fogo. É mais do que a tatuagem, porque a tatuagem muda a cor da pele naquela região que é aplicada a tinta. Mas o fogo queima, fica uma cicatriz, dá um queloide, dá uma marca. Profundo, né? É uma marca bem profunda. E dói. E é independente da vontade. Se eu resolver tatuar aqui no meu braço a moda antiga, um coração escrito dentro, mamãe te amo. Não era assim que os marinheiros faziam antigamente? Eu é que estou pedindo, eu é que estou dando o braço para ser tatuado. Agora, se eu fui marcado, a outra rindo de mim, agora, se eu fui marcado a ferro e fogo, foi amarrado, foi trincando os dentes. Foi como castigo. Uma tatuagem dói, mas sou eu que estou pedindo. É diferente de eu segurar aí por 3, 4 marmanjos, você amarrado,
e vem o outro com ferro em brasa Isso mesmo. para marcar um boi com Boi. ferro em brasa. Tem que amarrar o bicho, pôr no tronco, ele não tem para onde sair, né? E o cara, entre uma tábua e outra, chega e marca o couro. Ele está mostrando a situação de cada um dos três envolvidos nessa história, que marcas profundas em cada um deles. E Não tem aquele quem. que fugiu, o pai da criança, não fazia parte da trama e arrumou sarna para coçar. Para se coçar. Ele Pois não é, tinha nada a ver com os três, entre aspas, né? Parece, aparentemente. Ainda foi enfiar a colher de pau onde não devia. agora vai sobrar para ele também. E a jovem mãe, então, também estava perplexa e também participou dessas reminiscências, dessas lembranças, sentindo, olha, a brasa viva da culpa, ele, né, usa de novo essa expressão, decorrente da leviandade, e ficando com arquivos novos para compreender as futuras provações que iria experimentar no curso da existência rica de oportunidades reparadoras. Ela Então, vai acordar lembrando disso nos mínimos detalhes? Não, Não. mas impregnada, você viu aí, ó? é, Impregnada de quê? De arquivos novos. é, Ela não vai ter consciência que teve nessa reunião, mas ela vai mudar, acordar fortalecida para enfrentar a luta. E, naquele intervalo, o irmão Felipe expressou gratidão ao amigo Petitinho e solicitou proferir a oração para encerramento dos trabalhos, o que ele fez exultante, embora não tivéssemos como expressar ao injustiçado sem culpa as emoções que a todos nos dominavam naquele momento. Porque realmente eles ouvindo aquela história daqueles três envolvidos, a situação toda ali era muito delicada. Mas o amor do Petininga, o carinho, a maneira como ele conduziu aquilo tudo, a oportunidade, né, de que aqueles espíritos possam ter as suas oportunidades reparadoras, isso foi muito benéfico. Então, terminado o trabalho, foram tomadas as providências para conduzir os espíritos aos seus respectivos domicílios, e eles se afastaram em profundas reflexões, porque tem muitas reflexões aqui mesmo para serem feitas, né? Mas muito bacana o capítulo. É isso que está aí. Quantos de nós já passamos por situações semelhantes a essas descritas nesse capítulo? Quantas vezes já induzimos ou praticamos aborto em outras reencarnações, ou nesta mesma? Mas o perdão de Deus são as oportunidades de novas reencarnações. Deus é amor. Eu repito isso, acho que em todo o programa, todo encontro. João 4:8. Deus é amor. Que é a morte do pecado, não do pecador. Ele nos dá, oportuniza condições de repararmos com a nossa própria consciência. Agradecemos a presença de todos vocês que participam conosco desse encontro com Manel Filomeno na noite de hoje. Quem chegou já com o carro andando, Mirinha mostra o livro de novo para eles verem. Encontros com a vida. Está aí, ó, Manuel Filomeno de Miranda. É reencontro, não é nem encontro, não. Reencontro com a vida é o nosso próximo livro. Faça contato com a Ana Lúcia. Se ela não estiver na livraria, deixe um bilhete para ela. Ana, quero o livro Reencontro com a Vida, para que você possa acompanhar tranquilamente. Lembramos também que lá no podcast, assim como no youtube.com/Falcone Espiritismo, já começamos a divulgar um novo projeto. O primeiro projeto foi o projeto André Luiz, com o livro Agenda Cristã. Agora já estamos com o projeto Emmanuel, com o livro Segue-me. É um dos livros que o Dr. Jacó mais recomenda na psicografia na segunda-feira. Nessa segunda-feira, a última agora, tivemos uma pilha de psicografias e o livro Segue-me foi, mais uma vez, o que ele mais recomenda. Por quê? Lições curtas, objetivas, que levam as pessoas a reflexões. Gente, a semana que vem nós temos o nosso último capítulo, capítulo 20, de retorno à clínica psiquiátrica. Muito bom. Fechamento nobre.
E não é o último. Não é o último. Nós vamos ter, entre aspas, o capítulo 21. E eu vou dizer para vocês já o que é uma joia. Nós temos uma trabalhadora na casa que fez graduação superior, depois fez mestrado, depois fez doutorado e, há alguns anos, fez pós-doc. O pós-doc dela calcula em cima de que é? Em cima do médico psiquiatra de Uberaba, do doutor Inácio. Em cima dos trabalhos do doutor Inácio. E ela pesquisou arquivos, foi para Uberaba, entrevistou e fez um trabalho maravilhoso. Nós vamos entrevistá-la, vai ser o nosso último encontro com Filomeno nessa obra extraordinária que é os transtornos psiquiátricos e obsessivos. E aí depois, então, na outra semana, nós começamos com a introdução do livro novo. Tá bom? Acompanhe o Congresso Espírita, vai em recursos.feac.org, inscreva-se, divulgue, deixe as suas informações aí e vamos juntos para a frente e para o alto. Mirinha, suas palavras finais. Ô, gente, o que no dia 31 de dezembro, em geral, as pessoas fazem? Último dia do ano. Réveillon, né? Réveillon, Alacobaco. O último capítulo, gente. Vocês podem ficar espertos que nada mais, nada menos, vem, sabe quem aí? O Justiceiro. Então, só para vocês saberem como é que nós somos igualzinho aos livros do Filomeno. Tá pensando que o último capítulo a Amanda é distribuído assim? Não. E vem o Justiceiro de novo. Semana que vem vai ser ótimo. Não perca. Um beijo. Até semana que vem. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo mais uma vez essas energias tão boas que a gente recebe dos internautas e dos companheiros aqui, e que possamos aí continuar nessa jornada que está sendo muito gratificante para cada um de nós. Muito bem. Eu trago o abraço e o beijo da Alice. Ela quer saber que dia que ela vai poder participar de novo do programa, que ela gostou muito. Foi comigo no aniversário da FEAC, foi no grupo de estudos lá com o Luiz Eduardo também, eu falei, ela estava lá. Não larga do meu pé, não. Fala, larga do meu pé, Chulela. De jeito nenhum. De jeito... Ela é o Falcone de saia, Jesus. Vamos que vamos. Então, agradecendo a tudo e a todos, a Manel Filomeno, Divaldo, que completou aniversário, a FEAC, que completou aniversário, maio, que é o mês das mães. Jesus ampare e proteja a todos nós e vamos buscar reforço na Mãe de Jesus. Maria de Nazaré, Mãe Santíssima da Humanidade, nós te agradecemos a dedicação, no amparo, no socorro, em favor de todos aqueles que estamos encarnados e desencarnados, envolvidos no abraço fraterno das suas energias superiores. Rogamos em favor das criaturas que estejam com pensamento de autodestruição, que, amparadas pela tua falange, Maria, possam ser intuídas a procurarem ajuda material e espiritual e mudarem a direção dos seus ideais e pensamentos. Para aqueles que já cometeram, que possam ser encaminhados pelas mãos amigas dos seus trabalhadores para o ambiente adequado, de acordo com seu padrão e necessidade e realidade. Para aqueles que estão reencarnando ou que já reencarnaram após o tratamento nas atividades do teu socorro, que possam ser acompanhados no seu passo a passo, no seu dia a dia, e assim terem oportunidade de reparações. Vibramos em favor dos que estão reencarnando, dos que estão desencarnando por maneiras as mais diversas, e que as tuas bênçãos, as bênçãos do teu Filho amado Jesus, nosso Mestre, e desse Deus de amor e bondade, continuem a nos alimentar, sustentar e orientar. Que assim seja. Muito bem. O nosso agradecimento a Jussara, ao Chaves, que nos bastidores estão nos ajudando, a todos que estão colaborando com as tarefas da FEAC. Um abraço. Meninas, muito obrigado. Nossas melhores energias. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser
E Ele quer. Estudem o capítulo da semana que vem, internautas, porque, como a Mirinha disse, tem pano para manga e manga para pano.